Nós estamos no escritório do advogado e vereador de Campo Mourão, Dr. Luiz Alfredo, e vamos conversar vários assuntos. Um dos assuntos principais sobre a usina Mourão, que gerou uma certa ansiedade e também algumas informações. Doutor, sobre essas informações, por exemplo, dos terrenos ali da usina Mourão, que as pessoas estavam preocupadas, vão ter que desmanchar a casa, derrubar a casa. Como é que está essa questão hoje? Olha, na usina Mourão, em 1993, foram feitas 4 ações civis públicas, na época pelo Ministério Público do Estado do Paraná, porque ainda não havia Justiça Federal instalada em Campo Mourão. Naquela oportunidade, houve uma discussão se deveria ou não as construções respeitarem uma determinada faixa dominial de preservação permanente. Em 1997, 98, o próprio Ministério Público do Estado do Paraná propôs aos proprietários, ao município de Campo Mourão, que fizesse um termo de ajustamento de conduta apenas para reservar a faixa de preservação de 15, 20 metros ali e retirar algumas criaturas de porco, algumas fossas que estavam nessa faixa que poderia contaminar o lago. Infelizmente, os proprietários e o próprio município de Campo Mourão foi totalmente insensível à proposta do Ministério Público, perderam uma boa oportunidade de estancar todo esse problema, na época do Dr. Guilherme Maranhão, que fez essa proposta. Bom, os proprietários, em seguida, o processo foi para a Justiça Federal, e a Justiça Federal tratou esse assunto como patrimônio da União e como proteção ambiental. Resultou que houveram 4 sentenças, e sentenças iguais. Aqui, na Justiça Federal de Campo Mourão, o juiz singular na época deu 4 sentenças, dizendo que a cota 612, que é aquela cota máxima, né, ela deveria não ter nenhum tipo de construção, nem rampa, nada. Dessa cota, 30 metros, também deveria haver uma preservação permanente. Do que sobrasse do terreno, apenas 20% poderia ser usado. Bom, isso significa que é zero, né? Praticamente nenhuma edificação pode ficar. Esses processos houveram um recurso para o Tribunal Regional Federal. Chegando em Porto Alegre, essas 4 ações elas tiveram alterações de julgamento. Teve um julgamento que manteve a decisão mais forte, mais pesada, derruba-se tudo. Houve uma outra decisão que não, as construções que haviam lá anterior a 1993 e as construções havidas antes da liminar para que não fosse mais construído deveriam ser mantidas. Os muros de arrimos deveriam ser mantidos e algumas rampas poderiam. Ou seja, nós temos o mesmo fato com 3 ou 4 decisões. Esses processos foram julgados em Porto Alegre e foram recorridos para Brasília. Dos 4 processos que recorreram, apenas um já foi julgado e retornou aqui à vara de Campo Mourão, a vara federal, para dar início ao cumprimento por em torno de 60, 90 dias atrás. O Ministério Público Federal, que é o autor da ação, ele tem o dever de pedir o cumprimento. Ao se pedir o cumprimento, que iniciou-se a possibilidade dessa decisão mais ferrenha, que seria a própria demolição, automaticamente os advogados, em especial o Dr. Gilberto Justino, que é o que mais tem clientes naquela região, desencadeou uma campanha de conversação com o próprio juiz federal, com o Dr. Adriano, que é o procurador federal, no sentido, olha, nós não estamos nos rebelando contra uma decisão transitada e julgada, apenas estamos alertando uma certa injustiça. Uns podem, nas mesmas situações, uns vão poder mais e outros vão poder menos. O doutor André, juiz da vara federal, sensibilizado com todo esse contexto e na intenção de aplicabilidade correta, um respeito ao poder jurisdicionado, ele determinou no dia 5 de novembro que não se cumpra nenhuma decisão de demolição, que não se cumpra nada, até que o Superior Tribunal de Justiça unifique esse julgamento, padronize esse julgamento. Oportunizou também, e o doutor Adriano, dentro do limite que ele possa ter na competência dele no Ministério Público Federal, ver qual é a possibilidade de aplicabilidade das novas regras de construção na frente de lagos artificiais decorrente do Código Florestal que foi aprovado no ano passado, em 2012, onde as regras são não tão severas como eram as regras do CONAMA de 1975. No sentido, há possibilidade, não significa que haverá. Então, haverá um plano de estudo com o Instituto Ambiental do Paraná, haverá um plano de estudo com o IBAMA, para que seja ao menor impacto possível, né? E eu faço essa correção porque no dia 7 de novembro eu assisti uma entrevista no programa do Ricardo Borges,
onde o senhor Teixeira, ele é mais conhecido por Teixeira, né, ele foi muito infeliz nas colocações dele. E por isso eu preciso restabelecer a verdade. Eu acho muito importante que se dê informação, que se comente, mas se comente em cima do que é fato, do que é realidade, do que é concreto.